eu sou a tia Isli e como a gente ainda não pode sair de casa, nós vamos aprender mais uma lição juntos aqui hoje, tudo bem? Bom, o povo de Deus passou por muitos momentos assim no passado. Bom, de coronavírus eu acho que não, mas foram momentos difíceis também que deixaram grandes ensinamentos pra gente. Uma delas foi a comunhão, que é o nosso tema de hoje. É tempo de estarmos juntos, mesmo estando separados. Mas espera, como assim, tia Isli? Como a gente vai ficar junto, mesmo estando separado? Ou como a gente vai ficar junto se a gente nem pode ir na igreja? Bom, é o que a gente vai aprender na nossa lição de hoje. Vamos contar com a ajuda hoje de um livrinho que eu mesmo fiz e no final vou ensinar a vocês a fazer. É sobre a prisão de Pedro. É um livrinho bem fácil, só tem imagem nele, a gente vai ver. E é só para poder vocês não esquecerem da história. É um guiazinho para poder vocês lembrarem dos tópicos da história. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, no início da igreja em Atos, as pessoas não se reuniam na igreja. Elas se reuniam em suas casas. Mas, tia Isli, por que elas se reuniam em suas casas? Bom, não era por conta de nenhum vírus, mas porque naquela época eles eram perseguidos. Isso mesmo. Então, era mais seguro que eles se reunissem em suas casas. Assim, eles poderiam orar, louvar, buscar conhecer mais o Senhor, para poder falar também para outras pessoas. Por quem que eles eram perseguidos? Por um rei chamado Herodes. Junto com os judeus, eles perseguiam os discípulos de Jesus. Um dia, esse rei teve uma péssima ideia. Vocês imaginam qual é? Bom, vou falar. Ele mandou prender Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus. E então, Pedro foi preso. Isso mesmo, Pedro foi preso. Ele estava numa prisão muito segura, com muitos vigias ao redor dele. Mas por que Pedro foi preso, tia Isli? Bom, Pedro era discípulo de Jesus. E como um bom discípulo, ele falava de Jesus em todos os lugares. E isso não está errado. A gente tem que falar de Jesus em todos os lugares. Mas tinham pessoas que não queriam que ele estivesse vivo por causa disso. Essas pessoas não gostavam que ficassem falando dos ensinamentos de Jesus. O plano de Herodes, do rei Herodes, era entregar a vida de Pedro para essas pessoas, para que elas pudessem julgar ele, julgar a vida dele. Bom, como a notícia corre rápido, para lá e para cá, muitas pessoas ficaram sabendo que Pedro havia sido preso. E assim, algumas delas começaram a orar fervorosamente. Antes da noite do julgamento de Pedro, algumas pessoas se reuniram em suas casas, porque elas não iam à igreja, lembram? Elas se reuniam dentro de suas casas. E elas começaram a orar pela vida de Pedro, para que o Senhor pudesse cuidar dele, proteger a vida dele. Enquanto elas oravam por ele, Pedro estava na prisão, tirando um soninho. E então, um anjo apareceu e alegre me chamou. Isso mesmo, um anjo apareceu e brilhou uma luz dentro da cela. E detalhe, enquanto Pedro dormia, ele estava preso a 2 correntes, com 2 soldados, um de cada lado, e mais um vigia na porta da cadeia. É tipo assim, você tá dormindo no seu quarto lá, de boa, na sua cama, mas tá preso a 2 correntes, com 2 pessoas do seu lado e outra na porta do seu quarto. Jesus! Bom, um anjo apareceu, brilhou a luz dentro da cela, tocou no ombro de Pedro, que estava dormindo, e disse: depressa, levante-se. As correntes das mãos de Pedro caíram. E então o anjo disse: aperte os cintos e amarre as suas sandálias. Pedro obedeceu tudo o que o anjo havia lhe dito. Depois o anjo falou novamente: põe a capa e me siga. Pedro seguiu o anjo, mas ele não estava muito certo, assim, não tinha muita certeza se o anjo estava libertando ele. Ele estava achando que tudo não passava de uma visão. Bom, mas eles passaram pelo primeiro portão da guarda, pelo segundo portão da guarda e chegaram no portão de ferro que dava direto para a rua.
e o portão se abriu sozinho. Isso mesmo, o portão se abriu sozinho. Então eles passaram por uma rua, por outra, e o anjo de repente desapareceu. Assim que o anjo desapareceu, Pedro entendeu que tudo havia sido um plano do Senhor, que ele havia enviado seu anjo para libertar Pedro das mãos de Herodes e também do que os judeus planejavam sobre a sua vida. Então, Pedro continuou caminhando e foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Vocês lembram que eu disse que na noite antes do julgamento de Pedro, quando ele estava dormindo, algumas pessoas estavam reunidas em suas casas orando pela vida dele? A casa de Maria era uma dessas. Então, Pedro foi até lá, chegou na porta e bateu. A moça que trabalhava lá foi correndo para atender. Ao chegar lá e ouvir a voz, reconheceu que era de Pedro. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que esqueceu de abrir a porta e foi correndo contar para as pessoas que estavam lá. Gente, Pedro está lá na porta. Mas as pessoas não acreditaram muito nela. Acharam que ela estava... Mas ela insistiu. Gente, eu estou falando a verdade. É Pedro que está lá na porta. E enquanto isso, ele estava lá. Mas as pessoas começaram a achar, então, que talvez fosse um anjo de Pedro, já que a moça estava insistindo tanto. Eles foram até a porta, desacreditados, e abriram. Assustados. Ficaram assustados quando abriram, porque eles perceberam que era mesmo Pedro. E então, Pedro contou para eles como o Senhor havia livrado ele da prisão e pediu que contassem a Tiago e também que anunciassem aos outros irmãos. Então, assim a gente chega ao fim da nossa história. Vamos recapitular rapidinho? A prisão de Pedro. No início da igreja em Atos, as pessoas não se reuniam na igreja porque elas eram perseguidas, então elas se reuniam em suas casas. Perseguidas por quem? Pelos judeus e também pelo rei Herodes. Um dia, Herodes teve a ideia de mandar prender Pedro, o discípulo de Jesus. O plano dele era entregar Pedro aos discípulos para que eles julgassem a vida de Pedro, né? Pedro foi preso e na noite antes do julgamento, ele estava dormindo em sua cela, acorrentado, enquanto algumas pessoas estavam orando pela vida dele em suas casas. Assim, o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, as correntes de Pedro foram soltas, Pedro foi liberto, seguiu o anjo, eles saíram da prisão, foram para a rua, e assim que chegaram na rua, andaram um pouco e o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, Pedro entendeu que era tudo um plano do Senhor e foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Chegando lá, contou como o Senhor havia libertado ele da prisão e também pediu que anunciassem a outras pessoas, assim como eu acabei de fazer e anunciei essa mensagem a vocês. E agora vocês podem anunciar a outras pessoas também. Pedro foi preso injustamente. Ele não havia feito nada de errado. Mesmo assim, os discípulos oraram por ele, confiaram no Senhor, que tem todo o poder e que milagrosamente libertou Pedro da prisão. Hoje, muitas pessoas estão com coronavírus, muitas pessoas estão sofrendo muito com doenças. E nós podemos fazer a mesma coisa que os discípulos, orar por essas pessoas, pedir que o Senhor cuide da vida delas e que, se for da vontade dele, que ele possa estar curando e libertando a vida delas, assim como fez com Pedro. Beleza, tia, entendi tudo, mas o que a comunhão tem a ver com isso tudo? Bom, não estamos sendo perseguidos, mas também estamos nos reunindo dentro de casa. A diferença é que está cada um na sua casinha, porque a gente não pode ter contato. Isso acaba mostrando pra gente que a gente não precisa estar na igreja para estar unido. A comunhão, ela permanece mesmo com a gente separado, porque a gente está unido em Cristo, o nosso Senhor. Então, a nossa história também mostra pra gente a importância da oração. Mesmo que eles não pudessem se reunir publicamente, eles tivessem que se reunir dentro de suas casas, eles oravam fervorosamente. E não é diferente com a gente. A oração acaba mantendo a gente unido, acaba mantendo a gente mais forte.
Quando a gente ora uns pelos outros, a gente está cuidando uns dos outros. Então, por isso é tão importante a gente orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelas pessoas da nossa igreja, por pessoas que conhecemos, sabe? É muito importante que a gente esteja orando por todos eles, porque assim a gente permanece unido com Cristo. Beleza? Então vamos lá. Tô sentindo um cheirinho. Vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro de atividade. Como a gente estava falando de oração, a nossa atividade também vai envolver isso. Nós vamos precisar de algumas tiras de papel. Eu cortei 6 aqui. E aí vocês podem cortar quantos vocês quiserem. Peçam ajuda aos pais de vocês pra gente fazer, né? Pra vocês fazerem, pra poder ser mais seguro. Então a gente vai precisar de um papel ou mais, dependendo de quantas tirazinhas de papel vocês vão querer. A gente vai precisar de tesoura, né? Cola e também uma caneta. E aí o que a gente vai escrever nessas tirazinhas? A gente vai escrever o nome de pessoas que a gente sente saudade. Nas minhas tiras eu escrevi o nome de alguns amigos meus do Red Kids 3. Então aqui ó, Miguel e Matheus, Isabela, Paulo, Bia e Arthur. Bia não é do Red Kids 3, mas ela também é minha amiga. Estela e a tia Suzane. Então, a gente vai pegar essas tiras, vai colar assim, ó. A gente vai pegar as duas pontas, vai passar uma cola aqui e vai fazer assim. Vai colar. Tô passando a cola, a minha cola das princesas. Ó, vou colar uma ponta na outra. Ó, passei cola. Eu passei muita cola, mas a gente pode passar menos pra poder grudar mais rápido. Então, ó, a minha primeira correntezinha tá pronta, a tia Suzane. Aí, agora, eu vou passar, ó, por dentro e vou colar aqui, ó, igual eu fiz com o primeiro, tá vendo? E aí vai ficar assim. Agora eu vou colar o último. Eu só fiz 6, mas vocês podem fazer mais e pendurar em algum lugar, para poder um lugar que seja bom para vocês lembrarem de orar por essas pessoas. Então eu provavelmente vou pendurar no meu quarto, que é um lugar que eu sei, que eu vou ver e vou poder lembrar todos os dias de orar por esses meus amigos aqui que eu escrevi o nome deles. Você pode fazer uma corrente muito maior ou você pode fazer uma corrente menor. Fica do jeito que você preferir, do jeito que você achar melhor, tá bom? E agora, sobre o livrinho, que também é muito fácil. Eu peguei um papel branco. Fui pegar o papel porque eu tava sem. Então, eu peguei um papel branco, fiz uma dobra, ó, ao meio. Beleza. Assim, eu desdobrei, cortei aqui no meio, ó. Cortei aqui no meio. E aí ficaram duas partes, né? Duas partes assim. Como eu tava falando, ficam duas partes. A gente passa a cola aqui no meio, vem aqui, ó, encaixa certinho e cola. Aí deixa secar e depois a gente começa a colar as imagens do livrinho. Eu só usei realmente uma folha. Na primeira, eu desenhei em outro lugar isso aqui, colei no papel colorido e depois colei nessa folha aqui, né, a principal. Abrindo aqui, ó, essa página aqui, eu colei a casa. A casa eu também fiz, eu cortei, né, o quadrado, os quadradinhos e colei. Colei as janelinhas no papel azul, a portinha também,
e depois colei aqui no papel branco. Também desenhei a coroa num papel colorido, colei aqui. Isso tudo vocês podem fazer sozinhos ou até com a ajuda dos pais de vocês, se vocês quiserem, né? Também é muito legal se vocês fizerem, tipo assim, desenharem... Olha, eu tinha feito um moldezinho antes da casa. E fica muito legal também se vocês desenharem a casa do jeito de vocês, pintarem, recortarem e colarem aqui. Tanto a casa como a coroa e tudo que tem aqui. A prisão, eu também cortei um quadrado, depois eu dobrei, aqui ó. Eu fiz um molde antes, eu cortei, aí depois eu dobrei, vim com a tesoura, cortei ó, um quadradinho pra poder ser a janelinha da prisão, né? E depois eu fiz um rosto. Eu fiz um rosto em uma outra folha e colei aqui atrás. Aqui, ó. Foi isso que aconteceu aqui. Aqui já ficou mais complicado, né? Isso aqui eu botei a folha por cima de uma imagem do meu celular e copiei, passei a canetinha, recortei, colei no papel colorido, colei aqui. O anjo foi a mesma coisa da pessoa orando, né? Porque sou artista. Eu acredito que vocês são artistas, então eu acredito que vocês têm potencial para desenhar pessoas orando e anjo e colarem aqui. Eu não, sou muito ruim. E a portinha foi igual a casa. Eu recortei um retângulo, recortei os quadradinhos, colei os quadradinhos aqui na portinha azul e a maçaneta também. E no final eu desenhei, né, tipo um alto-falante numa folha colorida e colei aqui. Então não tem muito mistério não. Assim, é só vocês desenharem as partes da história e colarem aqui. Ou fazerem como eu, né, recortar de um papel colorido e colar aqui. E assim você tem o livrinho. Beleza? Chegamos ao fim, mas antes vamos orar, né? Então, feche seus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor concedeu. Obrigado porque o Senhor cuida de mim e da minha família. Também peço que o Senhor possa estar cuidando dos meus amigos, que o Senhor possa estar cuidando da família deles, que o Senhor possa estar cuidando de todas as pessoas que estão doentes, que o Senhor possa estar cuidando delas, sarando elas, ó Pai, se for da sua vontade. Que o Senhor possa estar dando força à sua igreja, ó Pai, para que a gente permaneça unido, mesmo estando cada um na sua casa. Que a gente possa aprender muito com a história de hoje, que a gente possa guardar no nosso coração e não esquecer nunca mais. E assim poder ajudar a abençoar, né, a vida de outras pessoas também com essa história. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Até semana que vem.